Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. A nossa ouvinte conta, minha gente, que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas e quando não somos tão justos assim? Pergunta a nossa ouvinte. O que significa ser justo neste texto bíblico? Deus ouve a oração de gente que, apesar de conhecer a verdade, se afastou do evangelho, como eu, compartilha a nossa ouvinte. Devo primeiro abandonar os meus erros, voltar ao caminho e só então orar ao Senhor? Ainda posso alcançar o favor divino através das minhas orações? Como ouvir a voz de Deus quando o pecado se tornou uma barreira? Qual é a oração que agrada ao Eterno? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje no programa nós acolhemos com muito carinho o pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil, o pastor Ricardo Pinudo, que é coordenador geral do Movimento Craques da Paz, e o pastor Assir de Jerônimo Júnior, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Todos os três aqui no nosso Debate 93 de hoje. A nossa pesquisa 93 de hoje quer saber, você, na sua opinião sincera, aquela opinião que é sua, você acha que Deus atende a oração de todos ou só daqueles que o servem? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu quero ouvir. Ligue para cá, 2461-0093. Participe conosco mandando seu e-mail direto para debate@radio93.com.br. Você pode acessar o nosso site também, www.radio93.com.br. Pode inclusive assistir aqui o nosso Debate 93 de hoje. É só clicar no ícone Câmera 93. As imagens estarão disponíveis para você nos acompanhar. Você pode também nos acompanhar aqui pelo Facebook da Rádio 93 FM. Já está ali postada uma foto linda da nossa equipe participando conosco e acrescentando aqui ao lado do pastor Ricardo Pinudo, do pastor Robson Alencar, do pastor Assir. Nós temos também a querida Silvane Figueiredo, que está aqui na nossa 93 FM, além, é claro, do grande comunicador Fabiano, abrilhantando ainda mais a nossa foto. Eu estou ao lado dessas feras todas aqui no Face da 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na melhor. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Assir, muito bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou essa frase, mas e quando não somos tão justos assim, né? O texto bíblico faz uma referência. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma das versões diz isso. E quando a gente trabalha a questão do justo, aí o ouvinte diz, mas vem cá, e quem não é tão justo assim? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia e compartilhar um pouquinho deste tema tão interessante sobre a oração. Em relação à questão de justiça, é muito importante nós entendermos, porque
Justiça é um conceito fundamental a partir do ministério de Jesus, a partir da ação de Jesus por nós. Então, a pergunta da ouvinte é interessante porque ela pergunta se não somos tão justos assim. Mas a pergunta é, o que é esse justo que o texto bíblico está apresentando? Qual é o conceito de justo que a Bíblia nos apresenta? Eu acho que é por aí que nós devemos trilhar esse caminho. Eu quero ouvir a opinião também do pastor Ricardo Pinudo sobre esse assunto, pastor Ricardo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. O que significa ser justo neste texto bíblico? Foi o seu destaque. A grande dúvida da turma, né, da galera, é que há uma confusão entre justiça de Deus, ser justificado por Deus e ser perfeito. Então, geralmente há essa confusão e as pessoas também atribuem somente a questão de ser membro evangélico. E às vezes a pessoa é membro evangélico, é membro de uma igreja, mas não é convertido. Ela não é justificada pela graça. E o que a gente precisa entender é que nós não somos justos, a Bíblia diz, não é um justo sequer. Nós somos justificados por aquele que é justo. E aquele que é justo, sim, perfeito, ele nos justifica pela sua graça. E uma vez sendo justificado, nós temos o conhecimento do Cristo, conhecimento da essência do caráter desse Cristo, obviamente também conheceremos e devemos conhecer a vontade desse Cristo. E aí muita gente confunde pelo fato de ser evangélica, membro de uma igreja, acha que pode pedir qualquer coisa. E a Bíblia fala que Deus nos dá segundo a sua vontade. Então quem entende que quem tem o Espírito do Cristo e que conhece o Cristo, que é muito mais do que só ser membro de uma igreja evangélica, esse que conhece o caráter do Cristo, conhece também, vai entender a coerência da vontade de Deus. Então tem algumas orações, algumas petições que obviamente, de análise superficial, está totalmente conflitante com a vontade de Deus. E aí, por isso que as coisas devem andar juntas. A justiça, eu sou justo quando eu sou justificado por esse Cristo. E eu conheço o caráter do Cristo. Em conhecendo o caráter do Cristo, eu caminho com a vontade, com a coerência da vontade desse Deus, desse Cristo na minha vida. Quero ouvir também a opinião aqui do nosso queridíssimo pastor Robson Alencar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor, o que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e ouvintes desta rádio maravilhosa. Nós estamos diante aqui de um dilema cristão, né? Não só da ouvinte, mas de todo crente. Orar. Acho que a coisa mais difícil hoje é termos cultos de oração, temos cultos de tudo, mas menos de oração. Mas vamos lá. A ouvinte diz como ser ouvida, né? Se eu não sou tão justa assim, ou justos assim. Ela também diz, será que minhas orações são ouvidas? Eu acho que todo aquele que se aproxima de Deus com o coração contrito e quebrantado é ouvido. Não quer dizer que será atendido, ok? Deus ouve as orações, mas não quer dizer que será atendido, como disse o nosso pastor aqui que antecedeu. Nem tudo que nós pedimos Deus vai nos dar. Deus vai fazer segundo a sua vontade. Eu costumo dizer em algumas prédicas que Deus não nos dá o que queremos, e sim aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Então, como foi o caso de muitos que, quem sabe, não eram justos ou justificados ou estavam próximos de Cristo, como o caso de um centurião, ele disse assim: eu não sou digno de o senhor entrar na minha casa, mas uma palavra sua, uma palavra. Olha só, ele não era quem andava com Cristo, ele não estava com Cristo, ele não estava aprendendo dos ensinamentos do mestre, ele só ouviu falar e foi até Jesus e disse assim: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas eu creio que só uma palavra sua pode curar o meu servo. E Deus ouviu. Olha, a participação dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook dá o seguinte resultado até agora, aliás, pela internet aqui e por telefone, a nossa pesquisa de hoje. Você acha que Deus atende a oração de todos ou só daqueles que o servem? Todos, 81% dos nossos queridos e amados ouvintes, só a quem o serve, 19% deles participando. É até agora a participação do nosso ouvinte na pesquisa 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. A questão, companheiros, aí nós entramos nesse aspecto da justiça de Deus ou da justificação. O pastor Ricardo trouxe esse termo aqui, a baila aqui, a mesa. Acho que a gente precisa explicar um pouquinho mais para os nossos queridos e amados ouvintes do que se trata isso aí. Uma vez que
Se compreendermos que não há um justo sequer, ou seja, ninguém é justo por si só o suficiente para estar na presença de Deus e pedir a Ele qualquer coisa. O pressuposto é esse, é isso? Sim. Então nós precisamos de que alguém nos justifique. E como é que funciona isso? Que processo é esse? Como é que a gente pode explicar isso de maneira tranquila e suave para o nosso amado ouvinte, companheiros? Bom, existem várias formas de se entender isso e falar sobre isso. Existem até exemplos bem simples do nosso dia a dia. Mas quando Cristo morre por nós na cruz, ele morre, a chamada morte substitutiva. Então, na verdade, ele morre para nos tornar salvos e nos tornar justificados por aquele que é justo. Atributo de justiça de Deus é intransferível, ou melhor, é exclusivo de Deus. E ele é justo, ele é o único que é justo, e uma vez ele morrendo por nós, todo aquele que assume e absorve essa salvação passa a ser justificado por Deus. É como alguém que assina no meu lugar e que me outorga poderes e que me delega poderes e que me transfere poderes. Então, na verdade, o poder não é meu, mas é desse alguém que me deu esse poder, desse alguém que me deu essa graça, essa justificação. Então, o que a gente, quando o Tiago diz na carta, sua carta, capítulo 5, versículos 16 e 17, ele fala que a oração do justo tem poder e seus efeitos. Logo depois, no versículo 16, no 15 ele diz isso, no 16 ele faz menção de Elias. O Elias é um homem ilibado, é um homem, o profeta, é o símbolo da profecia, do oráculo de Deus no Velho Testamento, e ele diz que Elias tem as mesmas paixões que nós. Ou seja, ele está dizendo que Elias, homem de Deus, profeta e voz de Deus, referência de Deus no seu tempo, era representação de Deus. Ele diz que Elias tem as mesmas paixões, ou seja, as mesmas falilidades que nós, as mesmas fragilidades humanas. Então, se humanamente nós somos imperfeitos, pela graça de Deus e pela justificação de Deus, ele nos torna justo numa visão divina, numa visão de Deus. Humanamente dizendo, JR, eu não tenho justiça nenhuma, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela presença desse Espírito, pela justificação de Deus, ele me transforma justo. Então, uma forma de a gente entender a justiça de Deus é quando eu confesso a Deus. Conta-se a história de Agostinho, quando ele estava plantando lá uma fileira de margaridas, e alguém chegou para ele e disse, um de seus discípulos, mestre, se soubesse Jesus voltaria daqui a 10 minutos, o que o senhor faria? Agora, ele disse, eu continuaria plantando essa fileira de margaridas. Ou seja, quem está justo é aquele que está confesso com Deus, é aquele que está entregue em sintonia com esse Deus, no que tange graça de Deus, e não nos meus feitos, não nas minhas execuções. Companheiros, de acordo, acrescentam? Eu estou de acordo com o pastor, e é importante entender que o texto, quando a gente lê de forma isolada, a gente não consegue compreendê-lo na totalidade. E parece que esse justo que Tiago está falando é alguém muito perfeito e quase inatingível. E não é isso. O conceito de justo na Bíblia é diferente. O termo grego aqui é dikaios, e é o mesmo texto usado por Paulo lá em Romanos, que ele está falando, não há nenhum justo. Então, não há justo. Essa é a compreensão. E algo muito importante é que justiça é diferente de juízo. Pela pergunta aqui da ouvinte, parece que ela já está emitindo um juízo. Ela está definindo que realmente essa pessoa não vai ser ouvida porque não é tão justa assim. Então a justiça de Deus é mais do que isso. Eu gosto muito, JR, da parábola do fariseu e do publicano. O versículo 9 do capítulo 18 diz o seguinte, que Jesus propõe aquela parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. E aí nós sabemos a história da parábola do fariseu, né? O fariseu está lá achando que tem toda essa justiça própria, está se apresentando a Deus, e o publicano está lá de forma humilde, confessando as suas falhas, os seus pecados, e o versículo 14 diz que o publicano desceu justificado.
Então é essa a concepção. O justo é aquele que se aproxima de Deus, reconhece as suas falhas, confessa os seus pecados e mesmo sendo pecador, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus olha para nós falando, eu conheço as tuas falhas, eu sei das tuas limitações, dos seus pecados, mas mesmo assim eu lhe declaro justo. Então é uma justiça que vem de Deus, atribuída por Deus, imputada por Deus. É essa justiça que nós temos e por isso somos justos. Então acredito, JR, aqui que mesmo justificados por Cristo, entendendo que o sangue derramado no Calvário nos comprou e nos tirou, nos separou, né, de uma vida de condenação, não quer dizer também aqui que absolutamente nós não temos que fazer prática de justiça. Estando com Cristo, nós devemos andar como Ele. Algumas das nossas orações podem ser impedidas também de ser recebidas por conta de nós não sermos ou não andarmos conforme Ele nos ensina. Nós vamos ver 1 João capítulo 2, 29. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, não é justiça julgando os outros, não. É vivendo de comum acordo com a palavra de Deus. Então nós temos aqui esse princípio, pelo que eu posso assimilar aqui, da justificação que acontece pela fé e é uma ação gratuita de Deus. Ela não é uma ação que envolve uma obra humana, mas a obra de Cristo. Ou seja, nós temos a obra de Cristo que por conta dele, ele nos aproxima de Deus, ele nos leva de volta à presença do Pai. Só há um caminho para Deus, Jesus Cristo. E é nele que nós somos justificados. É a ideia daquela conta que foi paga pela graça de Deus. Eu tenho uma lista de pecados como se fosse uma conta e de repente essa conta é paga. Jesus Cristo perdoou os meus pecados e ele me tornou justo, no sentido de ter sido justificado. E aí, por conta disso, eu passo a ter acesso a Deus até para a oração. Porque do contrário, existe uma separação, né? Entre o homem e Deus. A gente já conhece isso, o salário do pecado é a morte. Há uma divisão, o pecado faz separação entre Deus e os homens. A Bíblia traz-nos isso de maneira absolutamente clara, mas através da justificação nós temos esse acesso ao Pai. Agora, a gente fala sobre a justificação pela fé e é um meio de graça, né? Por meio da graça de Deus, não meio de graça, mas por meio da graça de Deus, mas ainda assim alguns entendem a justificação pelas obras. Seria possível trazer uma ponderação sobre este aspecto? Porque ainda hoje muitos acreditam que por suas obras, através das suas obras, eles conseguem, por exemplo, tocar o coração de Deus. Estou aqui botando entre aspas, né? Vão receber um favor de Deus à medida que eles fazem um favor para Deus. Então, olha, eu vou subir a montanha, eu vou descer no vale, faço isso, fazer alguma coisa, ou vou à igreja todos os dias, enfim, fazer alguma coisa, não no sentido de gratidão, mas um sacrifício, de alguma maneira, para receber alguma coisa de Deus. Aí cai, a pessoa tem um discurso da justificação pela fé, né, cheio de graça, mas a prática é de justificação pelas obras. Como é que vocês avaliam isso, queridos companheiros? Se existe obra, é mérito, então não tem graça. Se existe obra, é mérito, então não tem graça. A graça é algo que eu não fiz nada para merecer e ela veio sobre mim. O que eu entendo sobre obras é que eu não vou à igreja pelo fator de eu querer ser salvo ou de eu querer ser ouvido. Eu vou à igreja porque a graça me invadiu de tal forma que eu não consigo me ver em outro lugar ou fazer outra coisa. É mais por gratidão do que por uma simples obrigação, né? Eu não jejuo ou oro ou faço alguma coisa para querer alcançar de Deus alguma coisa. Eu faço porque eu entendo que eu faço porque eu sou grato. A salvação está impregnada em mim de tal forma que eu não consigo me ver fazer outra coisa. Quando você começou a falar, eu logo pensei que você estava querendo também incluir a questão de outros grupos religiosos, né? Na questão que transcende até o evangélico, a questão de salvação pelas obras. Mas na tua
continuação da fala, chegou até nós, mas se a gente não policiar, termina sendo o mesmo princípio. Eu achar que Deus me ouviu e me abençoou porque eu subi na árvore, a história de Zaqueu. Né? E termina sendo uma quebra dessa graça e da misericórdia de Deus. Porque graça, eu recebo aquilo que não mereço, e misericórdia, eu deixo de receber aquilo que mereço. Então, quando eu faço algo e achando que pelo meu esforço, e aí muita gente se separa, né? A questão do sacrifício, não, sacrifício na cruz do Calvário, não, isso é um esforço, você tem que se esforçar para Deus ouvir. É o suor que Deus rejeitava do sacerdote quando entrava. O sacerdote, quando entrava no templo, não poderia colocar lã, ele tinha lã sobre ele, mas ele deveria se deslocar com muito cuidado para a questão do suor. Ou seja, a obra, o trabalho não deve ser feito pelo meu suor. Para isso existe o trabalho físico e humano, que aí sim você tem que suar. E aí pelo teu suor você vai comer. Se é questão física, se é trabalho comercial, se é trabalho de sustento de vida. Agora, quando é obra de Deus, serviço, a graça e a misericórdia de Deus é suficiente para nós. Eu queria só acrescentar sobre essa questão do versículo que nós já lemos de Tiago, quando diz que a oração dos justos pode muito ter seus efeitos, né? A gente analisando meramente só o português, sem entrar na exegese, mas ali a gente já fica limitado numa palavra que pode muito e não tudo. E muita gente acha que pode tudo, só porque é crente evangélico, serve o Senhor, a gente ignora a vontade de Deus. E aí a gente diz que pode tudo. Não pode. Existe um outro texto que é Filipenses 4:13, que muita gente interpreta também equivocadamente, que gera muito equívoco, muito erro, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o versículo 12, Paulo vai dizer que está preparado a viver, tanto na abundância quanto na escassez. Então esse posso de Filipenses, que também é a palavra dunamis, mas o posso de Filipenses 4:13 significa suporto todas as coisas daquele que me fortalece. Então, por aquele que me fortalece, eu suporto estar na escassez, e não me mediocrizar, mas suporto estar na abundância e não me soberbecer. Então, em Cristo, eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. E esse é um versículo que a gente acha que, pelo fato de ser crente, de servir a Deus, de dizimar do bruto, não do líquido, de ir para a igreja todo dia, acha que nós somos super-homem, ET gospel. E a gente pode transcender, flutuar, né? Levitar, muitas vezes, e aí levita, está sempre levitando, transcendendo a nossa limitação humana, mas não. O que a gente tem que entender é que no nosso esforço, que eu posso subir um monte, eu posso orar todo dia e tantas horas, ler a Bíblia todo dia, ok, mal nenhum vai fazer. Agora eu tenho que entender que fazendo tudo isso existe a soberania de Deus, e que Deus pode me atender ou não. E aí, se eu sirvo esse Deus, eu tenho que entender e aceitar a autoridade dele, a soberania dele, que a soberania de Deus é inegociável. Nessa questão é importante a gente entender que nós, ainda no caminho para cá, conversava com o pastor Marcos Batista, meu amigo que está aqui, sobre a forma como nós nos relacionamos com Deus. Parece que nós nos relacionamos com Deus, melhor dizendo, como se ele fosse uma divindade pagã, que ele precisa descer, que ele precisa baixar aqui, a gente tem que fazer muito esforço, gritar muito, implorar para que ele desça. Quando na verdade é o contrário, é o amor dele que vem até nós, é a graça dele que nos salvou, e assim nós somos salvos então pela graça. A prática de obra, seja ela qual for, é uma consequência de quem é salvo. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, mas aquele que é salvo, ele entende a importância de ler a Bíblia, ele entende a importância de orar, ele entende a importância de estar em comunhão, numa assembleia reunida adorando a Deus. E quando a gente percebe isso, quando nós olhamos aqui para o publicano e para o fariseu, a gente percebe que o fariseu é exatamente essa pessoa que se autorrealiza pelas obras que pratica. Ele diz o seguinte, olha, primeiro ele orava de si para si mesmo. Ele fala consigo mesmo, ele está se gloriando do que ele faz, da forma como ele vive. Ele fala, ó Deus, eu te dou graça porque não sou como os demais. Então, é um senso de justiça humana pelo que ele faz. Eu não sou como os roubadores, não sou como os injustos ou os adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, ele, além de ele reconhecer nele um praticante de obras, ele condena o outro por supostamente não fazer. E olha a descrição das obras dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. Aparentemente,
seria isso que aproximaria de Deus? E Jesus está propondo essa parábola para falar exatamente o contrário. Não é isso que aproxima, não são as obras que aproximam, mas é quando o publicano fala: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu dependo de Deus, e nós temos que entender isso. Nós dependemos totalmente de Deus, e isso é amor, é graça, é algo imerecido que nós temos que somente aceitar. Dentro dessa linha, queridos companheiros aqui, a nossa ouvinte que encaminhou o e-mail, ela continua a sua reflexão aqui. A pergunta que ela nos faz tem a ver com a oração. Deus ouve a oração de gente que, apesar de conhecer a verdade, se afastou do evangelho como eu. É a pergunta de alguém que está fora dentro desse ambiente que nós consideramos o ideal. Ela se apresenta como alguém afastada, e é muito bom que alguém que, embora esteja afastada, se sinta incluída, né, aqui entre nós, para poder mandar o seu e-mail, dialogar conosco, etc. Mas a pergunta dela é importantíssima, porque há muita gente que está fora, não é? Faz uma oração, aí não é atendido, ou é atendido, e aí você tem as implicações dessas coisas todas que estão aí na cabeça de quem o faz. Como é que vocês responderiam a essa querida ouvinte? Deus pode ouvir as minhas orações, ainda que eu não esteja mais na igreja, ainda que eu esteja em pecado. A questão foi aquilo que nós falamos no início, JR. Como é que Deus ouve a minha oração? Primeiro, reconhecendo que você é pecador. Reconheça, eu sou pecador. Nem o mais alto pastor aqui, ou mais famoso, seja lá quem for, pode chegar diante de Deus e não reconhecer suas falhas, suas limitações. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é falho. Né? Não se começa uma oração pedindo, se começa uma oração adorando, reconhecendo, buscando a sua necessidade, sim. E assim, com certeza Deus vai lhe ouvir, como foi o caso do centurião que eu acabei de citar. Deus falando, chegando diante de Jesus, não sendo alguém que andava com Jesus, não tinha conhecimento pleno do Senhor, não estava constantemente com ele, não andava nem no meio dos discípulos, só ouviu dizer que ele estava passando na cidade, e ele falou assim, ó, é a minha oportunidade. Foi, correu diante dos pés de Jesus. A própria mulher cananeia, ela chega diante, ela é cananeia, e naquele tempo o que estava atribuído sobre eles era a lei. Não era graça como tem hoje, era lei. A lei estava sobre a cananeia. Só que ela usa, eu costumo dizer que ela usa como uma senha para atrair a presença de Jesus. Jesus fala para ela, não é lícito que eu tire os pães da mesa dos filhos e dê os cães. Aquela mulher vira e diz assim, Senhor, mas até os cães comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Levíticos vai dizer assim, ó, tendo uma plantação, JR, você tendo uma plantação, um judeu, vamos dizer assim, você só vai colher o que dá no pé. O que cair fora do pé, no chão, dentro da sua cerca, você vai deixar para os seus empregados. Mas o que cair fora da cerca, nem seus empregados, nem você pegue. Deixe para os viajantes e para os estrangeiros. É isso que essa mulher está dizendo. Ó, até os estrangeiros comem da mesa de um senhor que tem plantação. Aí ela atrai com fé a presença de Jesus. Jesus diz assim, então pode ir embora, tua filha já está curada. Se reconhecendo, adorando e crendo, com certeza Deus vai ouvir sua oração. Participação dos nossos queridos ouvintes aqui, um deles aqui no nosso WhatsApp, aliás, a Marcela Bastos, que sempre está aqui ao nosso lado e continua aqui, os companheiros aqui estão vendo, hoje ela está completamente afônica em razão de uma alergia muito grande, está sem voz, mas presente aqui, lutando como sempre. Eu agradeço o seu empenho, Marcela. Ouvinte dizendo, eu acho que Deus escuta toda e qualquer oração quando ela é feita com sinceridade. Conheço muitos crentes que oram simplesmente porque a Bíblia diz que temos que orar constantemente, mas não oram com propósito, não oram com amor e principalmente não oram com sinceridade. Esse tipo de oração, que o ouvinte chama de a oração fria, não tem poder para chegar ao céu. Compartilhe uma de nossas queridas ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. E você, também ouvinte, pode falar conosco pelo WhatsApp da 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Olha, dentro desse aspecto da oração fria, da oração por repetição, Jesus fala sobre esse assunto, né? Oração com vãs repetições, e aí depois ele traz um segredo, né? Que é
totalmente claro aqui, entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará, tratando sobre aquele aspecto, dentre outros pontos aqui, a questão da intimidade, do relacionamento verdadeiro com o Senhor, com o nosso Deus e Pai. Quando o ouvinte fala sobre essa oração mecânica, essa oração repetitiva, essa oração que não tem vida, que ele chama de a oração fria, que palavra tem os companheiros sobre esse assunto? Eu entendo que a gente, primeiro, a questão que a gente ouve muito, o Pai Nosso, por exemplo. O Pai Nosso é uma reza, né, que é muito usada, até entre nós também evangélicos é muito usado. E é muito usado quando tem uma reunião muito holística e eu uso esse Pai Nosso para poder alcançar todos, né, em várias religiões. Bom, o que a gente precisa entender é que ali Jesus dá um modelo. E não é para seguir ipsiliter o que está escrito ali. É um modelo que ele coloca de entrega a Deus, de colocá-lo em primeiro lugar, de entender a sua vontade. Então ele dá um modelo. E o problema é que foi pego isso e a gente repete isso, né? Quando eu digo a gente, porque eu volto a dizer, até entre nós, e muitas vezes é usado Pai Nosso, um exemplo. E muitas outras rezas, mas não orações. Não há problema em usar não, pastor? Não, sim, não há problema, mas eu digo o seguinte... Não pode ser usado como uma repetição, sem que aquilo seja uma verdade, porque é texto bíblico, né? Sim, com certeza. Se não tivesse na Bíblia, por exemplo, existem outras orações que são repetidas como reza que não estão inseridas no texto bíblico. Então, se não estão inseridas no texto bíblico, podem ser maravilhosas, mas elas não são inspiradas. Não são inspiradas. Agora, se estão inseridas no texto bíblico, são inspiradas, então elas podem ser feitas. Não há dificuldade nisso. O problema é quando se torna uma repetição. Essa é a ideia que o senhor está falando. E a gente fica preso somente ali, como eu disse, ipsiliter, literalmente só naquelas palavras que estão ali. E aí passa a ser uma repetição e quebra o sentido de estilo de vida. A oração é um estilo de vida, é uma conversa com Deus, é algo livre e solto. E a gente precisa entender esse sentido de que quando Deus... será que Deus ouve ou não ouve? Deus, ele ouve a oração de todos, sim. A grande questão é se ele está em sintonia e se ele vai atender o nosso pedido ou o pedido de quem quer que seja. A gente precisa só entender a vontade de Deus, que a Bíblia conecta isso. Todas as vezes que a gente orar, se orar com sinceridade, quando a gente ora com sinceridade, com contrição, a gente ora dentro de uma vontade de Deus, de uma coerência de Deus para a minha vida. O problema é que muitas vezes muitas orações são feitas sem conhecer a vontade de Deus para cada um de nós. E aí é algo bem conflitante, difícil de entender. Eu queria só dizer para essa nossa querida ouvinte que ela está no caminho maravilhoso, que é o caminho de querer estar em sintonia com Deus. A gente só precisa diferenciar comunicação de comunhão. Porque às vezes a gente cita, fala, mas a gente não tem esse retorno de Deus, de ouvir Deus falar. A oração eu falo e eu ouço Deus falar também. E para ouvir é preciso estar em comunhão. E a primeira oração que é feita para restaurar esse processo de comunhão é a oração de confissão, que todos nós devemos fazer. A diferença dessa nossa irmã ouvinte, que nos diz sobre que eu não sou tão justo assim, e a minha, ou de muitos, é a confissão, é estar em confessa a Deus. A oração de confissão pode ser a maior distância que for entre o ser humano e Deus. A oração de confissão, ela diminui e ela traz a pessoa para a presença de Deus. Então, a oração que Deus quer ouvir é a oração de confissão. É a oração que nos torna de novo em condição de comunhão com esse Deus. Acho que o problema também é quando nós aprendemos algumas técnicas de oração, né? E aí a oração, ela passa a ser um rito frio, vazio, distante, porque já é algo decorado, algo que está acostumado a fazer. Então, na verdade, a motivação que me leva a orar, essa sinceridade de entrar no quarto, ali em secreto, eu e Deus, conversando, dialogando, leva a gente a um lugar diferente, leva a gente a uma comunhão com Deus. Agora, nós temos que tomar cuidado para não criar uma doutrina no aspecto da oração aqui a partir de um ou outro versículo isolado. E às vezes a gente corre o risco de definir algumas coisas a partir de um versículo isolado. A pergunta é, quem sabe orar? Quando a gente vê Jesus lá no Evangelho de Lucas, os discípulos olham para ele e falam assim, mestre, nos ensine a orar, Senhor, nos ensine a orar. Quando a gente vai para Romanos, a gente percebe que
o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, até mesmo para orar, todos nós dependemos totalmente, exclusivamente da graça de Deus, da condução de Deus, da intercessão do Espírito. E aí, eu entendo que, de fato, Deus responde a todas as orações. Deus ouve a todas as orações, independente de quem seja, onde esteja, qual a situação que esteja. Deus ouve todas e Deus responde. A resposta pode ser sim, pode ser não, pode ser espere. A resposta vem de Deus, porque aí nós devemos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Porque Jesus, quando orava, ele termina a oração: mas seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Então, nós devemos aprender orar lendo a Bíblia a partir da vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, tem gente hoje que usa a seguinte expressão: a oração do fulano é forte, entendeu? Então, assim, hoje o negócio tá quente, hoje eu vou fazer uma oração forte aqui e tudo mais. As pessoas usam essa expressão, é comum nas nossas igrejas. As pessoas usam isso, acreditam que um tem uma oração mais forte, outro, se um é forte, o desse é fraco, né? Pelo menos é a lógica aí que a gente, não é isso? Eu acho que é uma questão mais de intimidade, a proximidade. Eu conheço o JR aqui na rádio, mas descobri o endereço do JR, eu vou lá bater no seu portão. É uma questão de intimidade, né? A proximidade com Deus. Algumas pessoas já sabem, parece que aquilo que Deus quer. Por exemplo, Josué chega no Vale de Gibeon, estende a mão e grita: detenha esse sol no Vale de Gibeon, a lua no Vale de Ajalon. Ele nem sabia o que ele estava orando, ele só mandou parar. Primeiro que não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Ele não soube nem como orar. Mas Deus não fez alguma coisa? Deus fez. Por quê? Questão de uma intimidade. Um homem santo, um homem que estava buscando a vontade de Deus. E Deus foi lá e falou assim: ó, o sol não vai parar, meu filho, mas eu já sei o que você quer. Vou parar a terra. Né? No mínimo deve ter sido isso que aconteceu. Às vezes nós não sabemos como orar, mas Deus sabe como responder. Deus sabe como agir. A própria Bíblia diz em Jeremias 29:12: então vocês clamarão a mim, virão e orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Isso é intimidade. Foi aquilo que você disse, quando a pessoa ora mesmo com um sentimento, não é uma vã palavra jogada ao léus, é algo que vem da alma. Essa perspectiva da técnica que muita gente utiliza, e talvez nessa onda da técnica venha a questão da oração forte, que não tem nenhuma conexão, muitas vezes não tem conexão com a questão da intimidade, é que eu tenho a impressão que emociona mais do que opera. As pessoas imposição de voz, ficam, entendeu? Né? Impressionadas. E às vezes uma pessoa é extremamente calminha, entendeu? A oração, rapaz, vai sair nada desse negócio. Você olha uma pessoa, né, com aquela empolgação e tudo mais, aquela pessoa, eu for naquela fila ali, entre essa fila, então... nossa humanidade, companheiros, entendeu? A nossa humanidade, nós vamos achar que aquela pessoa, ela tá mais quente, e é a tendência, a leitura que a gente faz dessa realidade é fundamentada na aparência, e aí a gente pode, ficar numa situação horrorosa, porque a gente acaba reproduzindo isso. Então a oração é isso? É isso que o povo quer? Vou dar o que o povo quer. Aí, pelo amor de Deus. A gente ouve, né? A gente caminha com vários pastores e eu, então, a gente convive com pastores de várias outras religiões, né? Ou de várias outras denominações, vamos dizer. E a gente ouve alguns comentários, até porque faz o perfil, né, JR? Aí a gente entra na questão do perfil de cada pessoa, né? Do comportamento, né, psicológico, emocional de cada líder, e existe também a escola da linha até denominacional. E aí a gente sabe que, assim, existem situações, todo mundo que já passou por dificuldades, eu
passei um exemplo na questão quando Deus levou os nossos filhos gêmeos com 1 dia e com 4 dias, eu até compartilho isso no livro que escrevi, e aí eu fiz orações ali naquela maternidade, assim, que foram coisas, experiências com Deus, porque está envolvido o emocional, estava envolvido aquela vida que a gente sai do material e imaterial. A gente sabe que nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma também existe a sintonia com o Espírito de Deus, e existem situações, experiências, às vezes no culto, é uma música, isso tudo tem ambiência que às vezes nos leva a um comportamento emotivo e que a alma está submissa ali. O espírito, ele experiências que vão transcender não só a questão espiritual, mas que entra no emocional, porque nós somos também ser humano emocional, tem a questão da emoção. O grande perigo é quando a gente faz disso um vício. E aí é aquela droga, e é uma droga emocional, aquela coisa que entra até neurologicamente, que mexe com a gente e que a gente vicia. E aí a gente sabe que, por exemplo, ao levantar, e aí vai fazer... E aquela coisa que mexe e que passa a ser também comportamento até psicológico. E que geralmente, em alguns ambientes, em alguns estilos, pode criar até a questão da dependência também. Deixa eu ver se eu entendi. Existem pessoas que têm um temperamento, quando oram, vamos falar só sobre oração, quando oram, elas têm um temperamento mais intenso, mais emocional, mais cheio de energia ali, o tom de voz e tal, e outros mais calminhos. É estilo de cada um. A questão não é se Deus vai responder mais, eu tô falando assim, da leitura de quem vai receber a oração, muitas vezes ele, aquela oração, então, e também não há nenhum problema da pessoa ser aquela pessoa que ora de maneira apaixonada, porque é o jeito dela, ela tá sendo sincera, ela tá tendo intimidade. Agora, a questão é se ela está sendo sincera ou não, porque se é uma capa para poder traduzir uma imagem que as pessoas esperam, aí é encrenca. Agora, se é sinceridade, se o camarada dança, pula, pendura no lustre, a maneira como o indivíduo faz, e se ele está sinceramente na presença de Deus, se a verdade naquilo que ele faz, ou seja, talvez a prova dos 9 seja exatamente essa. Se ele faz assim no silêncio do quarto dele, como é que ele ora no quarto dele? Aí ele ora assim, e se ele ora em público, então é o seguinte, é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Agora, se ele dentro do quarto dele, ele nem ora, e depois que orar em público, pode ser que as coisas fiquem muito mais na capa e não no conteúdo. Verdade. Também vai de quem crê, né? As pessoas creem. E também o nosso momento, que acho que tem momentos que nós estamos mais felizes, mais expansivos, e tem momentos que a gente está mais contrito. Verdade. Mas um exemplo é a oração de Ana. É verdade. Que foi uma oração respondida, balbuciada, né? Falando ali baixinho, até assustando quem estava ao redor. A oração poderosa, para mim, olhando para o próprio texto de Tiago que nós lemos, é a oração de um justo. E é isso que Tiago diz, a oração que, em outras palavras, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ou seja, a oração daquele que foi justificado por Deus, ela pode muito, ela vai ser ouvida. A oração poderosa não está reservada então para grandes homens de Deus, grandes pessoas, mas para todos aqueles que confessam seu pecado, alcançam misericórdia, são justificados. Porque a gente só tem a oração de um justo depois que tem a oração de confissão de pecado. E eu lembro de alguns textos, por exemplo, a oração do rei Manassés. Nós lendo a história dos reis de Israel, Manassés foi um dos piores reis de Israel. E ele está no momento, depois que ele é preso, que ele só se arrepende depois da prisão, porque ele se torna um dos piores reis, ele pratica vários pecados contra Deus, mas Deus ouve aquela oração, porque há alguém que se arrependeu e se apresenta. Jonas, no ventre do peixe, ele também se arrepende, estava fugindo, deliberadamente fugindo, indo embora, mas ele se arrepende e Deus ouve. Então Deus ouve a oração daquele que chega de forma contrita, justificado por Deus na presença dele. Interessante que o senhor falou da oração de Ana, que JR tem mais de 14 anos que Ana está pedindo um filho. Mais de 14 anos. Ela casou com Eucana, não tem filhos. E outra coisa, quem fechou a madre de Ana foi o próprio Senhor. Não era um fator biológico, não. Deus olhou para ela e falou assim: você não vai gerar. Deus quer alguma coisa com essa mulher, para não deixar ela gerar. E ela está subindo no templo todo ano com Eucana e sacrificando o dobro. Tipo assim, eu vou entregar essa oferta aqui e Deus vai me dar um filho. Só que Deus não dá. E Eucana entrega a oferta para ela o dobro e Deus não resolve. Quer dizer, essa é a oração que não é respondida.
Deus está até ouvindo, quem sabe, Ana, mas não está respondendo. Mas teve um dia que Ana vai no templo, entrega a porção excelente, o dobro. Tem mais de 14 anos que ela sobe, porque para um menino sacrificar no contexto do judaísmo, tem que ter 12, para ele poder entrar no templo. Uma menina de 13 a 14. Então, Eucana já tem filho mulher e filho homem, então tem mais de 14 anos que ela está lá pedindo, correto? Pelo menos é o que dá para interpretar pelo texto. Quando ela chega lá, ela acaba de sacrificar, ela sai e vê Penina irritando de novo. Ela volta pro templo. Quando ela volta pro templo, o texto vai usar assim: e demorou Ana no altar. Sabe o que isso quer dizer? Demorou Ana no altar? Oração que Deus ouve não é quando não há mais palavras, é quando você está disposto a ouvi-lo. Eu orei e não tenho mais palavra para falar, pronto, acabei de orar. Não, essa oração não vai ser ouvida. Oração é quando você está orando disposto a ouvi-lo. Outra coisa, quando você está disposto a se entregar, Ana vira e diz assim para Deus: demorou no altar. Aí o sacerdote Eli avista, a Bíblia diz assim: seja feito segundo o teu coração, o que ela mais deseja é o teu coração. Por que que ele respondeu justamente aquilo? Deus bota aquilo na boca de Eli. Justamente porque ela está disposta a entregar algo que ela entregou o dobro a vida toda, mas naquele dia ela estava entregando mais do que um sacrifício físico. Ela estava disposta a ouvir, ela ouve uma orientação, eu creio, com isso. Diz assim: se atentares ao meu pedido, se misericordiosamente me ouvires, eu não quero mais um filho para mim, eu quero te entregar um filho. Aí Deus vai lá e ouve. Tem coisas que são entregas de verdade. Tem coisas que são entregas de mentira. É interessante até essa questão da oração. Definitivamente, como nós já falamos aqui, a gente precisa entender que a soberania de Deus, né? É impressionante a oração. Nós oramos e nos esforçamos e clamamos, mas aquele, como eu falei, aquele que conhece o caráter de Deus, ele tem que entender que é a soberania de Deus. E dois textos, dois casos bem interessantes é que Salomão, na inauguração do templo, ele ora, a Bíblia diz que tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Você vê Daniel orando 21 dias para que a resposta viesse. Aí a gente diz: mas Salomão tem mais fé que Davi? Salomão é mais servo de Deus do que Davi? Não, ao propósito de Deus, como no caso de Ana, havia um propósito. E muitas vezes Deus não quer só responder, Deus quer resolver o problema. No caso de Daniel, tinha que ser despojado o principado que estava sobre Daniel. Então Deus queria arrebentar e resolver o problema na raiz. E às vezes a gente acha que Deus está demorando, entre aspas, mas porque Deus está agindo. E a máxima é maior do que ter fé para Deus agir, é ter fé enquanto Deus não age, ou seja, enquanto eu não estou vendo a ação de Deus. Mas Deus já está agindo. Então a oração que é atendida é a oração de espera e de dependência em Deus. Então deixa eu ver se eu consigo a simplificar aqui dois conceitos importantes para os nossos queridos e amados ouvintes. Deus, então, ele responde a oração que ele quiser responder. Okay. Quem define se a oração vai ser respondida ou não é o Senhor. Ou seja, o indivíduo, em qualquer situação, ele deve orar, porque o indivíduo que ainda esteja afastado e ele ora ao Senhor é sinal de que existe algum resquício de relacionamento e que há uma possibilidade de uma restauração. Pelo menos o indivíduo reconhece que Deus está ali. Ou seja, o ouvinte sabe que Deus, ele não nos abandona hora alguma. Um outro aspecto disso é quando alguém que esteja na igreja diz o seguinte: mas pera um minutinho, eu tô dentro, fulano tá fora, e Deus vai atender a oração do fulano. Aí tem que ler a parábola do filho pródigo para poder entender quem é você nessa história toda, porque afinal de contas Deus, ele nos quer perto dele para que a gente desfrute da presença dele e não de alguma coisa que ele possa nos dar. Então eu não posso questionar aquele que está fora e Deus está respondendo a oração dele como se Deus fosse obrigado a não responder a oração daquele que está fora, porque eu estou dentro. Então só vai atender quem estiver dentro. Então esse é um processo complicadíssimo que leva muita gente a questionar a bondade de Deus para com ele
em razão da declaração da bondade de Deus para com o outro. E aí o negócio fica encrencado, fica não, gente? Fica. Né? Na parábola do filho pródigo, que eu acho que seria um nome muito bonito, a parábola do pai amoroso, que a gente acostuma olhar só para o filho que vai embora, né? O texto diz que o pai sai correndo em busca do filho, né? Mas quando você olha para o filho mais velho, diz que o pai deixa a festa e sai para fora, e uma tradução bíblica diz, tentando conciliar consigo. É o pai que também, assim como saiu para buscar o filho que foi embora, ele sai da festa e vai buscar o filho que está dentro de casa, que está perdido dentro de casa, para tentar conciliá-lo e trazer. E é interessante que é uma parábola que não tem fim, porque o final é nós que damos a essa parábola, né? Qual é a nossa atitude em relação a isso? Esse texto é extraordinário. Deus, em certa ocasião, já pude pregar ali, e assim, algumas coisas que Deus nos levou a refletir, JR. Eu gostaria que depois você, em casa, você olhasse, essa coisa de dentro e fora, é impressionante você ver o perfil de obediência, por mais incrível que possa parecer, do que sai, e o perfil de obediência e de comunhão com o Pai do cara que fica. É impressionante a diferença, anos-luz de diferença. E eu assim, reflito algumas coisas ali, mas principalmente essa renúncia que esse filho que sai, pelo perfil que esse filho que fica. E é impressionante como ele vem e ele fica aborrecido, né? Ele mente, a gente marca aí na história de que ele gastou, mas que a gente ridiculariza e mediocriza o filho que sai, baseado na fala do filho que ficou. E muitos pregadores, muitos anos eu disse isso, o cara gastou, mas quem é que dá esse relatório? É o filho que ficou, que diz... E como ele sabia? Como que ele sabia? Como que ele sabia? E naquela altura do campeonato, meninas ao seu redor, ele com dinheiro, que não faltaria, entende? Então, gastar absolutamente pode ser isso que ele falou, esse relatório, mas pode ser falta de administração, pura e simples. E aí, quem tem esse coração, quem se arrepende, quem volta pro pai... É o filho que sai. O filho que está é egoísmo o tempo todo. Ele não quer dividir. Ele não quer compartilhar. E ele chega e fica aborrecido quando vê o filho de volta. Isso talvez seja um dos melhores exemplos da justificação pelas obras. Com certeza. Ele acredita que por estar sempre aqui, nunca deixei o Senhor, nunca te abandonei, estou trabalhando aqui, eu mereço. E não só isso. Eu mereço e ele não. Esse aí é o defensor da justificação pelas obras, e uma síntese muito clara a respeito disso é esse texto que está aí, porque a pessoa acaba acreditando que por seu próprio mérito, pelo que ela faz ou pelo que ela não faz, que também é outro lado, não, eu não faço isso que ele fez, eu não faço isso, eu faço outra coisa boa aqui para sua casa, mas a intenção é ruim, a intenção é essa, e o evangelho, ele nos traz uma perspectiva nova. Jesus trabalha as intenções, as motivações do coração e da mente, e não apenas os nossos atos. Negócio de ato é judaísmo, cristianismo, ele vai mais fundo, ele trabalha isso, que você fez uma coisa maravilhosa, com que intenção? Ser aplaudido? Ser reconhecido pelos homens? Você já recebeu o seu galardão, meu filho. Agora, se você faz para a glória de Deus, sua mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda, você receberá o galardão, meu filho. Quer dizer, a linguagem que o evangelho nos traz é de um relacionamento verdadeiro, onde não se pode esconder a outra intenção, porque só pode existir uma, e que essa intenção seja para a glória de Deus. É mais futuro do que presente. Verdade. É mais futuro do que presente. As pessoas costumam acreditar que Deus é hoje, é só agora, é só imediato. Se não for assim, Deus não está ouvindo. Você está enganado. Eu costumo dizer que Deus conhece o futuro. Deus não fez tudo que existe do começo para o final. Deus fez tudo que existe do final para o começo, para que você entenda melhor. Então, tem coisas que nós oramos a Deus e achamos que Deus não vai responder, e Deus vai lá e logo responde. Não há oração, não há nenhum pedido tão pequeno ou uma necessidade tão simples que não precise ser buscada oração, ou as tão grandes assim. É necessário
como já foi dito aqui, como nós estamos falando de oração, orar sobre todas as coisas. Orar para pedir mais fé, orar para pedir perdão, orar para ter reconciliação, orar para que o Espírito de Deus esteja em nós, tudo aquilo que for uma necessidade, desde perdão a ter mais fé, a saber, até mesmo saber orar, como os discípulos falaram. Me ensina a orar, me dá objetividade na oração, e isso é necessário ser orado. Ele nos ensina em tudo, o Espírito de Deus nos conduzirá em tudo. Por fim, a ideia de que em tudo há um propósito de Deus na nossa vida. A luta que a pessoa passa é um propósito de Deus, atender agora ou não atender agora é um propósito de Deus, ou seja, acima de todas essas coisas, na perspectiva soberana de Deus, há um propósito dele. E o propósito de Deus é sempre algo extraordinário, não é nada ruim. Deus não quer nos punir com uma luta, com uma dificuldade. E muitas vezes a Bíblia diz que Deus quer provar a nossa fé. E Ele não quer provar para rir. Ele não quer provar para nos reprovar. Ele quer provar para nos aprovar. E nessa aprovação, pela graça de Deus, nós vamos ter a comunhão ainda maior com Ele. Quero agradecer aos nossos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM, participando conosco aqui, a Sol dizendo, olha, não sei se Deus atende a oração de todos, mas a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, quem faz é o ser humano. A Cristiane diz, Deus atende a oração de todos, porque Ele nunca desiste de seus filhos. Adriana, Deus ouve a oração daqueles que oram com fé. A Sleide dizendo, basta prestar atenção nos mínimos detalhes, eu oro conversando com Deus e Ele sempre me responde, ouvindo a palavra na igreja ou ligando o rádio. A música às vezes é a resposta, é só ficar ligado. O Paulo Roberto diz, Deus atende a oração de todos, independente daqueles que servem a Ele ou não. Aqui outro ouvinte, Deus ama o pecador e não o pecado, Ele morreu por cada um de nós. Estive em situação de muita rebeldia e mesmo assim Deus ouviu as minhas orações. A Marisa, Deus não faz acepção de pessoas, Ele é soberano. Deus atende nossas orações segundo a sua vontade. Ele sabe o que é melhor. Quero agradecer a muita gente compartilhando a sua opinião. Eu só tenho a agradecer o carinho e a participação dos nossos maravilhosos ouvintes no Debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Nós fechamos a nossa pesquisa 93 de hoje, desejando a Marcela Bastos ótima recuperação da sua voz nessa alergia que permitiu que ela hoje estivesse sem conseguir falar, falando muito baixinho, com muita dificuldade, precisa descansar para estar bem amanhã. A pesquisa, você acha que Deus atende a oração de todos ou só daqueles que o servem? Todos, 81%, só dos que o servem, 19%. Assim encerramos a nossa pesquisa 93 no debate de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, aqui um dos nossos ouvintes dizendo assim, ó, ruim demais conviver com uma pessoa que não aceita toques. E aqui toques é aquela palavra, né? A pessoa chega com a dica, fulano, cuidado com esse negócio, entendeu? Fulano, presta atenção. Sabe que a pessoa que não aceita um toquezinho, não aceita uma dica, não aceita uma palavra, não aceita uma intervenção, não aceita uma exortação ou eventualmente uma admoestação? Ele diz assim, ó, eu não sou um cara criticador, mas há coisas que precisam ser ditas e expostas. O problema é que tem gente que não aceita e aí a convivência se torna algo pesado e cansativo. É errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito de ajudar. Como fazer isso sem que o outro se sinta menosprezado? E quando o erro está tão claro, só que a pessoa não aceita? Quando somos nós os criticados, como agir diante de uma crítica injusta? O ideal é se calar ou rebater? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Robson Alencar, muito obrigado, querido. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, JR, a todos os ouvintes, aos amigos debatedores. Quero deixar um abraço aqui para minha esposa, meus filhos, Oséias, no Espírito Santo, o pessoal de Manaus, povo que está todo ligado aí, sintonizado aqui na Melhor. Deus abençoe. Você, Manuel, lá em São João de Meriti, da Igreja de São João, meu amigão, Deus te abençoe. Um bom dia para você e para sua família. Muito obrigado. Obrigado, querido. Pastor Ricardo, obrigado, querido. Forte abraço.
Eu que agradeço, quero parabenizar a todos na mesa, um excelente debate, e que esta irmã seja abençoada, entenda que possa estar no caminho certo, Quero convidar você a visitar a nossa página no Facebook, Craques da Paz, entra lá, pode curtir, e aí você vai conhecer um pouquinho mais desse ministério que Deus tem levantado. Mandar um abraço à nossa igreja, PIB do Recreio, que Deus nos abençoe. Pastor Assir, muito obrigado, querido, Deus continue abençoando o irmão. Obrigado, JR, obrigado aos amigos aqui deste debate. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, deixar um abraço a todos os ouvintes e terminar dizendo que nós devemos orar sempre por tudo. E o Espírito Santo vai se encarregar de consertar o que estiver errado. Maravilha. Quero agradecer também aqui a presença do querido pastor Marcos Batista aqui presente no nosso estúdio, e eu vou exatamente pedir a ele que nos conduza a Deus nessa oração especial que temos agora com os nossos queridos e amados ouvintes. Todos os dias a essa hora, muita gente para o carro, para todas as suas atividades para orar. Nós temos orado pelo tema do dia, como nós vamos orar agora pela vida de oração dos nossos amados ouvintes, a reconciliação daqueles que estão longe. Também temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pastor, bom dia, bem-vindo. Vamos orar. JR, muito obrigado. Obrigado a todos. E você de casa, você que está no carro, oremos. Pai querido, muito obrigado porque podemos te chamar de Pai, Senhor. Obrigado porque tu és Deus de misericórdia. Obrigado por esta rádio, pelo serviço que ela presta. Obrigado porque a oração é online, falamos e tu ouves. Onde quer que estejamos, estamos debaixo do teu olhar. E agora, Senhor, quando unimos as nossas vozes, nossa fé, nossa devoção diante de ti, atende a oração das lágrimas, que não tem palavras, mas dizem tudo. A oração do silêncio, a oração do necessitado, aquele que está dirigindo agora com pensamento em ti, ó Deus, com seus sonhos, suas causas, seus problemas. Ouve, responde, atende, Senhor. Aqueles nos hospitais, enfermos, Senhor, levanta, cura, restaura a saúde, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão afastados da tua casa, traze-os de volta, acende a chama do coração, chama-os pelo nome, mostra que tu continuas amando, tu não desistes de nós. Ó Deus, recebe a nossa oração, nosso louvor, nossa gratidão, nossa dependência de ti, no nome que é sobre todo nome, o maravilhoso nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.